Níveis de provas de medicina. Vamos falar sobre isso? Roda a vinheta. Eu me chamo Débora, sou professora de exatas, eu sou uma especialista nos vestibulares de medicina e esse perfil existe para você conquistar a sua vaga em medicina em menos de um ano, exatamente. Então, olha só, todo esse perfil que existe com um foco exclusivo nos vestibulares que a Banca Vunesp prepara. Então, tudo que a gente falar aqui é referente à Banca Vunesp. E eu vou falar sobre níveis de dificuldades. Muitos alunos nem sabem que existem bancas diferentes, dentro da mesma banca que existem níveis. Vamos entender isso desde o começo para que você comece certo, se preparando da forma certa e realmente garanta a sua vaga? Então, vamos falar sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: existem bancas diferentes. Esta é a primeira coisa. Me fala aqui, depois deixa aqui nos comentários se você sabe disso. Nós temos bancas. Eu vou pegar aqui grandes exemplos para que fique claro para você. Nós temos a FUVEST, que faz a USP, nós temos a CONVEST, que faz a prova da Unicamp, nós temos a VUNESP, que prepara mais de 40 vestibulares por ano. E dentro desses 40, nós temos a Unesp, a FAMERP, a FAMEMA, a Santa Casa, a Einstein, a FMJ, FACISB e várias outras, então mais de 40. Nós temos o Enem, que é um composto aí de várias bancas que preparam essa prova. Tem as próprias faculdades que preparam seus vestibulares, como a PUC, os próprios professores que elaboram. Tem a Unital, que são os próprios professores. Débora, por que você está falando isso? Porque a primeira coisa que você precisa entender é que as provas, elas são diferentes. Então, o primeiro erro gritante de qualquer candidato de medicina é ele achar que ele vai entrar no cursinho, que ele vai estudar todo aquele cronograma e ele vai estar pronto para qualquer prova. Sai dessa, não vai, tá? Então, a primeira coisa é entender, existem bancas diferentes. E aí, o que eu preciso? Para eu passar em medicina em menos de um ano, eu preciso entender o seguinte: qual é a banca, qualquer empresa que vai elaborar o meu vestibular? Se eu quero Unesp, vai ser Vunesp. Se eu quero Einstein, Santa Casa, FAMERP, FAMEMA, é Vunesp. Se eu quero USP, eu tenho que estudar para FUVEST. Se eu quero Unicamp, eu tenho que estudar para a CONVEST. Se eu quero Unital, eu tenho que estudar exclusivamente para as provas que os próprios professores fazem ali. Gente, é dentro daquele perfil que você quer. Então, olha, esquece, abandona essa ideia de que você vai entrar num super cursinho, você vai seguir um cronograma genérico e vai passar. Esquece, não vai. E você provavelmente já conhece pessoas que estão no cursinho há 1, 2, 3, 4, 5 anos e ainda não passaram. Se funcionasse tão bem, muita gente já teria passado, certo? Então, liga a luzinha aí do alerta. Tem alguma coisa errada. Um cronograma genérico, ele não serve para você. Esta é a primeira coisa que você precisa aprender quando você vai começar a estudar para medicina. Se você já está estudando há 2, 3 anos, não aprendeu isso ainda, agora é a hora. É a hora de aprender. Peraí, se eu estou fazendo uma coisa genérica e não está dando certo, faz todo sentido que não dê certo. A culpa não é sua, a culpa não é do cursinho, ninguém tem culpa. Mas é importante que eu saiba disso e me prepare da melhor maneira possível. Agora que eu já sei disso, e eu já sei qual a banca que vai prestar o meu vestibular, agora eu vou falar sobre a Banca Vunesp. A Banca Vunesp, ela prepara mais de 40 vestibulares de medicina por ano. Débora, esses 40 vestibulares são todos iguais? Com certeza não. Não tem como, né? Não seria possível isso. Então, dentro desse leque gigante de possibilidades para vestibular de medicina, a Banca Vunesp, ela separa por níveis e características, exatamente. E isso é muito bom e facilita muito aí para você que é candidato à medicina. Por quê? Porque, olha só, nós temos 3 níveis, níveis 1, 2 e 3. Dentro desse leque de níveis, nós temos provas que têm questões objetivas, dissertativas e redação. Nós temos provas que têm questões só objetivas e redação. Temos características de provas diferentes, que eu posso me sair melhor em uma do que em outra. Então, é muito importante você entender isso, tudo bem? Então, vamos lá. Nós temos mais de 40 provas. Então, gente, é indiscutível que a Banca Vunesp é a sua melhor opção. Por quê? Você pode se preparar para 1, 2, 3, 4, 5 provas no mesmo ano.
Ao contrário, né? Quando você vai se preparar para uma outra banca, você tem uma opção de prova por ano. Vou fazer Enem, é uma aplicação. Foi bem, foi, não foi o próximo ano. Vou fazer FUVEST, fui bem, ok, não fui bem, próximo ano. Então você tem uma prova por ano. A banca VUNESP, você pode fazer uma, duas, três, quatro, cinco. É óbvio que ninguém vai fazer 40, mas teria ali 40 opções. E dentro dessas opções, você pode escolher aquilo que se encaixa para você, aquilo que faz mais sentido, que você tem mais habilidade. Por exemplo, Débora, nós vamos falar aqui sobre os níveis e você vai entender, que você vai conseguir entender uma coisa muito importante. Onde é que eu vou me sair melhor? Eu me saio melhor numa prova nível 1, numa prova nível 2 ou numa prova nível 3? Depende das suas características, beleza? Então, a primeira coisa é entender que nós temos 3 níveis. Eu vou começar do 3, depois para o 2 e para o 1. Por quê, Débora? Porque o 1 é o que tem maior número de provas, tá? Então, nível 3 nós temos um número muito pequeno de provas, níveis 2 um pouco menos, um pouco mais que 3, mas um pouco menos que 1, e 1 nós temos várias. Então, primeira coisa, eu tenho 3 níveis. Então, Débora, o que significa esses níveis? Essa é a primeira coisa importante. Níveis de dificuldade diz para mim o seguinte: se eu tenho uma prova nível 1, nível 2, nível 3, quanto maior esse nível, maior é o grau de complexidade das questões, mais eu vou exigir desse candidato. Então, significa que uma prova nível 3, ela vai sim exigir mais do candidato com relação ao conteúdo. Então, olha só, se eu pego uma questão de probabilidade de uma questão nível 1 e pego uma questão de probabilidade nível 3, obviamente a prova nível 3 ela vai estar mais exigente. A questão de probabilidade nível 3 ela vai exigir mais conhecimento do aluno do que uma prova nível 1. Então, essa escada 1, 2 e 3, a primeira coisa que diz é o que é intuitivo. Grau de complexidade. Quanto maior esse nível, mais eu vou exigir desse candidato. Nós temos algumas provas níveis 3 dentro da banca VUNESP, então já anota aí. Unifesp, Einstein, ABC, FACISB. Nós já tivemos outras. O Mackenzie, por exemplo, quando foi a VUNESP que preparou, era uma prova nível 3. Não é a VUNESP, talvez volte agora a ser VUNESP, né? Tem outras unidades do Mackenzie aí com vestibular de medicina. Pode ser que retome aí para a banca, mas se voltar, prova nível 3. Então, ó, ABC, FACISB, Einstein e Unifesp. Gente, se você já prestou ou já fez alguma dessas provas, você vai perceber que são provas completamente diferentes. A Einstein é completamente diferente do Unifesp, a ABC é completamente diferente do Unifesp. É isso mesmo. São provas diferentes, mas têm o mesmo nível de complexidade. É claro que dentro de uma prova nível 3, dentro do grupo de provas níveis 3, nós também temos alguns degraus. Olha só, qual que é, dentro desse grupo de nível 3, qual que é a prova, Débora, mais complexa que tem? Unifesp, sem dúvida nenhuma. Unifesp é a prova mais complexa que a banca VUNESP prepara, tá? Sem dúvida. Então, tem a Unifesp. Débora, qual é a que está abaixo da Unifesp? Einstein. Só que não porque a prova é complexa, né? Einstein tem sim um grau de complexidade bacana, só que o critério de correção das questões dissertativas é o que pega mais no Einstein ali. Então, é a nossa segunda prova ali, que tem que ter bastante atenção, bastante preparação para conseguir dar conta de fazer essa prova. Depois, ABC e FACISB. Então, nós temos 4 provas níveis 3. Quais são as características, Débora, de uma prova nível 3? Objetiva, direto ao ponto, nada de interpretação e um conhecimento profundo de cada conteúdo. Provas níveis 3, elas usam muito conteúdo específico, né? Que são os 3 pilares, lembra? Conteúdo base, conteúdo específico e critério de correção. Conteúdo específico em provas níveis 3, elas são cobradas de forma bem sutil, um número reduzido. É o diferencial. Na verdade, ali o conteúdo específico é para ver se a pessoa realmente estudou de forma focada ou não. Só que, mesmo esse conteúdo base, ele é extremamente cobrado de forma intencional, tá? Então, tem como passar em uma prova nível 3 estudando de forma genérica? Não tem. Você só tem como passar em uma prova como essas se você estudar de verdade para aquela prova. Se você se dedicar de forma objetiva, clara, de forma intencional.
Tudo bem? Beleza? Depois, a gente vem para uma prova nível 2, né? Então, vai descer um pouquinho ali, desce um pouquinho a rampa. Nós temos provas níveis 2. Nós temos 5 vestibulares níveis 2. Nós tínhamos 6, uma saiu, foi para nível 1. E outra coisa importante, tá? A dança das cadeiras. Isso pode acontecer. Uma prova que é nível 1 pode passar a ser nível 2, o que é nível 2, nível 3, nível 3. Pode mudar, Débora? A qualquer momento. Tudo bem? Quais são as provas níveis 2? Santa Casa, Santa Marcelina, FAMECA, FAMERP e Unesp. Olha só, dentro de provas níveis 3, nós temos uma pública. Dentro de provas níveis 2, nós temos 2 públicas, a FAMERP e a Unesp. Tudo bem? Olha que legal, hein? Olha que legal que nós estamos falando aqui. Débora, quais são as características de uma prova nível 2? Ele é mais fácil? Aí é relativo, depende de como e quais são as suas características, depende de como você estuda. Olha só, eu não tenho problema com interpretação, eu gosto muito de ler, tenho uma boa interpretação quando eu faço leitura de alguma coisa, então prova nível 2 é para você. Provas níveis 2 tem muita interpretação. Adora gráfico, adora tabela, adora âncora, então é para um aluno que manda muito bem em questões ali interpretativas. Não é uma prova fácil? Nenhuma prova de medicina é fácil, né, gente? Só que ela tem um grau de complexidade menor das questões do que uma prova nível 3. Tudo bem? Por último, nós temos as provas níveis 1. Quem são as provas níveis 1, Débora? FAMEMA, UEA, São Caetano, São Camilo. Vamos lá. FMJ, agora é uma prova nível 1. Unifilmes Mineiros, Trindade, Unicerrado, Unisul, vamos lá, UNP no Nordeste. Tem várias provas. Nós temos mais de 20 provas níveis 1. Características de uma prova nível 1. Direta, objetiva, um grau de complexidade mais baixo nas questões. É para aluno que estudou, fez próxima, fez próxima. Não são questões de rodeios, não. A grande sacada de uma prova nível 1 é você treinar muito bem esse conteúdo para que você consiga fazer rápido. Exatamente. Então, olha só, eu tenho que aprender o conteúdo base, eu tenho que aprender o conteúdo específico e tenho que conseguir aplicar de forma rápida. As provas níveis 1 são as provas que mais exigem agilidade dos alunos em resolução, tá? Então, essas são as principais. O que é importante você entender? Que existem 3 níveis, existem particularidades dentro desses 3 níveis, e quanto mais você souber, quanto mais você se aprofundar dentro disso, mais fácil vai ser a prova para você, mais resultado você vai ter nos seus vestibulares. Agora eu vou te pedir uma coisa. Primeiro, que você curte esse vídeo, se você for até aqui. Depois, coloque aqui embaixo na descrição desse vídeo, qual o nome das faculdades que você vai prestar da Banca Funesp. Se for Banca Funesp, você deixar o comentário aqui, eu vou gravar vídeos exclusivos sobre essas faculdades para mostrar para você as características, para você se preparar da forma certa em 2025 e realmente garantir a sua aprovação. Beleza? Então, deixe seu comentário aqui, já se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.